Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, em Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, a força criadora deste universo infinito. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, sabedoria suprema, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele. Aonde você estiver, em qualquer parte deste planeta Terra, nos ouvindo, seja bem-vindo no nosso grupo Caminho do Amor. Hoje nós vamos gravar mais uma semente de luz pela misericórdia de Deus. Hoje nós vamos falar da planta que o Pai não plantou. Apareceu lá, pro lado de Betânia, nas margens do Rio Jordão, um profeta. Muito mais do que um profeta, segundo profetizou o nosso irmão, profeta Isaías. Era a voz do que clama no deserto. E ele pregava: arrependei-vos dos vossos mau caminho, se converta a Deus Todo-Poderoso, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Toda a redondeza nas margens do Rio Jordão vinha até ele para serem batizados. Quando ele olha na fila, lá estava um grupo religioso fazendo com coisa que não queria nada. João Batista olha para ele e disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da justiça de Deus? Por que não se arrepende dos seus erros, dos seus maus caminhos? Porque na verdade vos digo que a ferramenta já está afiada. Ela vai arrancar até a raiz da árvore que o Pai não plantou. Lá, nos dias que o Messias ensinava, depois de ensinar o sermão da montanha, as bem-aventuranças, ele determinou aos discípulos que fosse de 2 em 2 e pregasse as boas novas do céu, dizendo: o reino de Deus está entre vós, é chegado o reino de Deus. E ensinou a ele a diminuir os seus ensinamentos. Então Pedro aproxima dele e diz: Senhor, muitos dos discípulos foram embora. Eles acharam muito pesado o seu discurso. Então Jesus pergunta a Pedro: e tu, Pedro, por que não foi? Ah, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. E tem outra coisa, Senhor. O sacerdócio, eles estão murmurando dos seus ensinamentos. Então Jesus diz: Pedro, eles são cegos, condutores de cego. Ambos cairão no buraco.
a planta que o Pai não plantou será arrancada até a raiz. Portanto, Pedro, vem e segue-me tu. Então Pedro disse, Senhor, explica para nós. Então Jesus disse, Pedro, até vocês não estão entendendo? Então Jesus começou a dizer uma parábola. Havia um agricultor, ele cultivou a terra, preparou, mandou que os seus trabalhadores semeassem a boa semente do trigo. Mas à noite, o inimigo da obra, ele veio e semeou o joio. Quando a planta nasceu, os empregados disseram, Senhor, nós semeamos o trigo, nasceu o joio. Quer que nós arrancamos ele? Disse, não, não faça isso. Porque se arrancar o joio agora, vai prejudicar a raiz. Deixa na colheita, colhe-se o trigo, coloca no celeiro. O joio faça ata fardo, joga no fogo e queima até a cinza. Presta atenção, minha irmã. João Batista falou, da ave que não dá fruto, será arrancada até a raiz. Jesus fala da planta que o Pai não cantou, será arrancada até a raiz e jogada no fogo. O joio será atado em fardo e atirado no fogo. Para quem João Batista falava? Para quem Jesus referia? Aos religiosos, a turma da igreja. Vamos analisar. Vamos lá na fonte de Siloé. Havia ali um jovem cego de nascença. De repente Jesus aproxima, pregaram ele, trouxeram até Jesus, e Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero enxergar. Então Jesus unta, faz um pouco de lama com a saliva, unta os seus olhos e diz para ele, vai na fonte e lava. Ele vai até a fonte, lava os olhos e começa a enxergar. Aí ele corre para a igreja, vai mostrar para os pais dele que está lá na igreja. Aí o sacerdote vem e disse, mas você não era aquele cego? Aquele jovem que nasceu cego? Sim, eu era ele. Mas o que aconteceu com você? Apareceu lá um profeta, untou os meus olhos com lama que ele fez com a saliva, mandou eu lavar na fonte, eu lavei e estou enxergando. Aí o sacerdote disse, chamou o pai dele e a mãe dele e disse, este é o seu filho? Aquele que nasceu cego disse, é o nosso filho. Mas por que ele está enxergando? Quem foi que limpou os olhos dele? O pai e a mãe sabiam que era Jesus de Nazaré. Mas sabia também que o sacerdote tinha ameaçado. Quem testemunhar Jesus de Nazaré será expulso da igreja. Então eles disseram, Senhor, ele é de maior, pergunta para ele. Aí o sacerdote chama ele, venha contar para nós, conta tudo, como foi que aconteceu. Ele diz, por que eu vou contar? Eu já lhe contei 2 vezes, você não acreditou? Por quê? Por acaso você está querendo ser discípulo dele também? O sacerdote deu um passo para trás e fez conjuro em nome de Deus. Uma coisa te digo, dá glórias a Deus, porque esse homem é pecador. Ele fez isso no sábado. Então o jovem deu um sorriso e disse, Senhor, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e eu estou enxergando. Ele me curou. Agora nós vamos, meu irmão, há 6 dias antes da Páscoa, em Jerusalém, a cúpula da igreja estava reunida.
E dizia entre ele: olha, nós temos que acabar com esse profeta. Nós temos que prender ele e matar ele. Senão, daqui uns dias, os romanos vão vir até nós, tomar o nosso poder e passar para ele. Nós temos que dar um jeito, mas temos que prender ele agora na festa, que Jerusalém está cheio de estrangeiro, e todo mundo perguntava: onde é que está ele? Cadê ele? Será que ele vai aparecer por aqui? Então toda a metade da cidade que estava já seguindo Jesus. Esse era o medo dos. Aí um dos sacerdotes disse: Senhor, e tem outra coisa. Tem mais uma pessoa que nós devemos dar um jeito neles também. É Lázaro, o ressuscitado. Eu vi ele ressuscitar. O defunto, fazia 4 dias que tinha sido sepultado. Ele o tirou do túmulo e ele viveu e está vivo. É os irmãos de Marta e Maria. Você percebe, minha irmã? A igreja sempre estava contra a obra. Quem é o inimigo desta obra? Quem é o joio? Quem é a planta que o Pai não plantou? E com essas alternativas, com esses falsos testemunhos, com essas mentiras, eles conseguiram fazer com que o imperador romano ou condenasse Jesus à morte da cruz. Depois da volta de Jesus para o plano espiritual, Pedro e João iam a um templo chamado de Formosa. Quando ele chega dentro, sentado no átrio do templo, tinha um paralítico, que a família levava ele ali para ele pedir esmola quando o povo chegava. Quando Pedro aproximou dele, ele estendeu a mão para Pedro e disse: Senhor, dá-me uma moeda em nome de Deus. Pedro segura nas tuas mãos e disse: olha para nós. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós lhe damos. Levanta e anda. Então aquele paralítico começou a tremer, de repente as pernas começaram a esticar, de repente num pulo ele ficou de pé. Começou a pular, a glorificar a Deus. Entrou dentro do templo glorificando a Deus, chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo disse: mas ele é o paralítico que estava assim, aí sentado aí fora pedindo esmola. Aí, mas o que aconteceu com você? Ele apontou Pedro e João e disse: foi eles que fizeram isto. Eles que me curou. Aí alguns se afastou de medo, outros ficaram olhando. Vocês são Deus? São anjos? Pedro disse: irmãos, nós somos servos de Deus como vocês. Aí o sacerdote aproximou, vendo aquele alvoroço, aquela movimentação. Aí contaram para ele: olha, ele curou o paralítico, esses dois. O sacerdote conhecia ele. Realmente ele estava ali, pulando, andando para lá e para cá, porque ele nunca tinha feito isso. Em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, olhando para o sacerdote, disse: em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, que vocês condenaram à cruz do Calvário e o condenaram através da sua mentira, dos seus falsos testemunhos, e ele ressuscitou. Em nome dele que nós curamos. O sacerdote expulsou ele da igreja. Saia, suma daqui. Só volta daqui quando não quiser mais falar deste ressuscito. E Pedro então disse: a nós interessa fazer a vontade de Deus, não a do homem. E nunca mais voltaram ao templo. Pedro, os apóstolos, continuaram a fazer o evangelho no lar que Jesus tinha ensinado para eles. Foi lá mesmo que Jesus disse ao representante da igreja, quando perguntou o que devemos nós fazer para entrar no reino do céu. E Jesus disse: na verdade vos digo, se vocês não nascerem de novo, vocês não entram no reino do céu. Para quem que Jesus disse? Para o religioso, para o dirigente da igreja.
De repente, minha irmã, o povo começou a procurar na sinagoga. Onde é que está ele? Aí está lá na casa do Pedro, lá na casa do caminho. Ele chamava a casa de Pedro a casa do caminho, porque Pedro e os apóstolos pegavam o profeta que dizia ser o caminho da verdade e da vida. Então eles chamavam, adotaram o nome na casa de Pedro, a casa do caminho. Diz o evangelista Lucas que dentro de pouco tempo tinha mais de 3.000 seguidores. Era tanto que eles não conseguiam orar um por um. Então, eles faziam fila de camas de doente, leproso, à beira do caminho, porque quando os apóstolos passavam, a própria sombra deles curava, expulsava os espíritos, limpava os leprosos. Aí começou a grande perseguição. A igreja novamente levantou, perseguindo, matou um por um. O último a ser morto foi Pedro, crucificado na cruz. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E a igreja perseguiu, destruiu, até o dia de Paulo, que matou degolado. Por que mataram degolado? Porque Paulo era cidadão romano. Os que morriam na cruz eram só os judeus, eram os escravos. Por isso, os apóstolos todos morriam crucificados e Paulo foi decapitado, porque Paulo tinha o título de cidadão romano. E através do Evangelho de Jesus começou a primeira igreja, a única igreja fundada por Pedro, no Mar da Galileia, na casa de Pedro, lá nas margens do Mar da Galileia. Minha irmã, o GK, Grupo Caminho do Amor, também começou no Evangelho no Lar. Quando não aceitava os nossos ensinamentos, os nossos questionamentos, 4 irmãos formaram-se um grupo, como na Casa do Caminho, criou-se o GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Por isso nós pregamos o Evangelho de Jesus, as boas novas, anunciando a planta que o Pai não plantou, será arrancada até a raiz. Segundo o nosso irmão Paulo, as boas novas, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para aquele que crê. É a única mensagem, é o único ensinamento que pode unificar o planeta Terra, pode trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, nunca conseguiu. Desde o primórdio da humanidade. Nem um dia conseguiu unificar o mundo e dar uma hora de paz para o mundo. E nunca vai conseguir, porque a doutrina da igreja é preconceituosa, é dogmática. A igreja, ela separa em vez de unir. E Jesus pregou o tempo todo: reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Deus é amor mesmo, nada existe fora deste amor. Nos ensinou Jesus. Por isso, se estamos com Jesus, estamos com Deus. Se estamos com Deus, ninguém pode ser contra nós, porque Deus, irmão, é todo poder. Ele deu poder a Jesus sobre toda a carne, e Jesus dá esse poder para nós. Portanto, não existe oposição. Satanás, a oposição da igreja, é uma mentira, é criação do homem. Por isso, nós temos proteção. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador deste grupo. Convido a você, minha irmã, que está decepcionada com a sua igreja, com a religião, com a planta que o Pai não plantou. Lembrando que Jesus disse
Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venha, aprenda de mim que eu sou manso, sou humilde. Convidamos a você. Em cada vídeo nós temos o nosso contato. Entre em contato conosco. Nós queremos conhecer você. Queremos que você faça parte do nosso grupo Caminho do Amor. Saudações em Cristo Jesus.